Um enorme cilindro de aço, com paredes projetadas para suportar toneladas de peso, de repente começa a se contorcer como se fosse feito de papel. Em poucos segundos, a estrutura metálica se rompe, liberando uma avalanche massiva de grãos que se espalha pelo chão de uma fazenda silenciosa. O que causou esse desastre não foi uma explosão interna, uma falha na base de concreto ou um vento forte de tempestade. O verdadeiro culpado é um fenômeno físico silencioso, gerado pelo comportamento de partículas secas e sólidas que, sob certas condições, desafiam as leis da física que aprendemos na escola. Esses materiais comuns, como grãos de trigo, areia ou cascalho, escondem um mistério profundo. Eles habitam uma zona cinzenta entre o estado sólido e o estado líquido, comportando-se de maneiras que continuam a intrigar engenheiros e físicos em todo o mundo. Para compreender a gravidade desse fenômeno, precisamos olhar além da aparente simplicidade de um monte de sementes ou de um punhado de areia. Quando manipulados em escala industrial, esses materiais deixam de ser apenas acumulações de partículas individuais e passam a agir como um sistema complexo e altamente imprevisível. Ao longo desta jornada de descoberta, vamos explorar como a pressão dentro de um silo de armazenamento funciona de maneira inversa da água, porque esses gigantes de metal emitem um som assustador conhecido como a música do silo antes de falhar, e a física assustadora por trás do aprisionamento em grãos, onde o próprio ato de respirar pode se tornar uma armadilha mortal. O que parece ser um simples problema de armazenamento agrícola é, na verdade, uma das maiores janelas para um estado da matéria que ainda não compreendemos totalmente. A nossa intuição sobre fluidos e pressões é amplamente moldada pela água. Se você encher um copo com água, a pressão no fundo aumenta de forma direta e proporcional à altura da coluna de líquido. Quanto mais fundo você vai, maior é a força empurrando para baixo e para os lados. Se você dobrar a altura da água, a pressão no fundo dobra. Esse princípio básico da hidrostática rege o design de barragens, garrafas e tubulações de cidades inteiras. No entanto, se você substituir a água por areia ou grãos de milho, essa regra simplesmente deixa de existir. Em 1895, o engenheiro alemão Janssen realizou experimentos que revelaram uma anomalia fascinante. À medida que mais grãos são adicionados a um cilindro vertical, a pressão no fundo não continua crescendo indefinidamente. Em vez disso, ela atinge um valor máximo e se estabiliza, independentemente de quanta altura de grão seja adicionada acima. Esse fenômeno ocorre porque as partículas sólidas não deslizam livremente como as moléculas de água. Elas se apoiam umas nas outras, criando pequenos arcos de fricção que transferem a maior parte do peso para as paredes verticais do silo. Em termos simples, o silo não segura o peso dos grãos pelo chão, mas sim pelas suas paredes laterais, através do atrito. Essa transferência de carga parece uma excelente notícia para a fundação do silo, mas representa um perigo extremo para sua integridade estrutural. As paredes laterais precisam suportar uma força de compressão vertical imensa, para a qual muitas vezes não foram projetadas. Mas o verdadeiro desastre acontece quando tentamos retirar o material. Quando uma válvula na base do silo é aberta para descarregar o grão, o sistema passa instantaneamente de um estado estático para um estado dinâmico. Essa transição altera completamente a distribuição de forças no interior da estrutura. Os arcos de grãos que antes apoiavam o peso nas paredes se desfazem e se reorganizam. Esse processo, conhecido como inversão de tensões, faz com que a pressão lateral exercida contra as paredes do silo se multiplique por 3 ou até 4 vezes em uma fração de segundo.
É como se um gigante invisível estivesse empurrando as paredes de aço de dentro para fora com uma força avassaladora. Se o cálculo estrutural não tiver previsto esse pico dinâmico de pressão, as chapas de metal se rasgam, os rebites se rompem e a estrutura inteira colapsa sob o peso do seu próprio conteúdo em movimento. Se você quer entender os mistérios invisíveis que moldam o nosso mundo cotidiano, inscreva-se no canal. A dinâmica que rege esse colapso não é uma falha de engenharia comum, mas sim a manifestação de uma física que se comporta como um fluido viscoso e destrutivo. Para entender como essa força se propaga, os cientistas utilizam modelos de cadeias de força. Quando grãos são compactados, o peso não se distribui de maneira uniforme. Em vez disso, ele viaja através de linhas ramificadas de contato direto entre as partículas mais pressionadas, formando uma espécie de esqueleto invisível dentro da pilha de grãos. Essas cadeias de força são extremamente sensíveis. Qualquer pequena perturbação na base pode fazer com que toda a estrutura interna desmorone ou se contraia bruscamente, transferindo energia de forma caótica para o exterior. Antes que um colapso catastrófico aconteça, os silos costumam emitir um aviso sonoro assustador. Operadores de instalações industriais e agrícolas relatam ouvir um som grave, vibrante e extremamente alto vindo das estruturas durante o processo de descarga. Esse fenômeno é conhecido no meio técnico como música do silo ou buzina do silo. O som, que pode se assemelhar ao de um instrumento de sopro gigante ou a um rangido metálico contínuo, não é gerado por motores ou máquinas externas, mas sim pelo próprio movimento dos grãos contra as paredes e entre si. À medida que o material desce, ele não flui de maneira perfeitamente contínua. Ele se move em um ciclo rápido de travar e deslizar, um fenômeno físico chamado de stick slip. Esse movimento intermitente gera ondas de vibração de alta energia que se propagam pela estrutura de aço ou concreto. Quando a frequência dessas vibrações coincide com a frequência natural de ressonância do silo, o som é amplificado de forma dramática. Mais do que um ruído incômodo, a música do silo é um sinal de que a estrutura está sendo submetida a um estresse cíclico violento, capaz de causar a fadiga acelerada dos materiais e abrir rachaduras invisíveis que comprometerão a estabilidade do conjunto a longo prazo. Se o efeito dos grãos sobre as estruturas de metal já é devastador, a interação dessas partículas com o corpo humano é ainda mais assustadora. O soterramento em silos de grãos é um dos acidentes de trabalho mais rápidos e fatais que existem, e a física por trás dele explica o porquê. Quando uma pessoa caminha sobre a superfície de um silo cheio de grãos estáticos, o material se comporta como um sólido estável, suportando o peso do corpo. No entanto, se a descarga na parte inferior for ativada, a situação muda instantaneamente. O movimento descendente cria um fluxo central que atua exatamente como areia movediça. Em menos de 5 segundos, uma pessoa em pé sobre o grão é puxada até a altura da cintura. Em 11 segundos, ela está completamente submersa. O que torna esse aprisionamento tão letal não é apenas a falta de oxigênio sob a superfície, mas a mecânica das forças granulares. Ao contrário da água, onde o deslocamento do corpo permite algum movimento devido ao empuxo, as partículas de grãos se compactam ao redor do tórax da vítima, devido à pressão lateral crescente. Cada vez que a pessoa expira para tentar respirar, o volume de seus pulmões diminui ligeiramente. Nesse milésimo de segundo, os grãos ao redor se acomodam no espaço vazio criado, impedindo que o peito se expanda novamente para a próxima inspiração.
O resultado é uma asfixia mecânica progressiva e silenciosa, causada pela própria física do material que se recusa a ceder espaço. Mesmo quando o resgate chega a tempo e a cabeça da vítima permanece acima da superfície, retirá-la do local é um desafio físico monumental. Devido ao atrito extremo entre os grãos e o corpo, a força necessária para puxar uma pessoa submersa até a altura do peito pode facilmente ultrapassar 250 quilos. Tentar puxar alguém diretamente por cordas, sem o equipamento adequado, pode causar lesões graves na coluna ou deslocamento de membros. Os socorristas precisam usar tubos de resgate especiais, que são inseridos ao redor da vítima para isolar o atrito do grão antes que ela possa ser içada com segurança. Essa resistência impressionante demonstra que o comportamento granular não é apenas uma curiosidade de laboratório, mas uma força da natureza com a qual lidamos diariamente. Estimativas apontam que os materiais granulares são a segunda classe de matéria mais manipulada pela civilização humana, ficando atrás apenas da água. Desde a produção de alimentos e medicamentos até a construção de rodovias e edifícios, dependemos da estabilidade e do fluxo dessas partículas para manter a sociedade moderna em funcionamento. E, no entanto, ainda operamos sob uma névoa de incerteza matemática. O verdadeiro ponto de virada na nossa compreensão desses materiais é aceitar que eles representam um estado físico único, que não se encaixa perfeitamente em nenhuma das categorias tradicionais de sólido, líquido ou gás. Quando você agita uma mistura de grãos de tamanhos diferentes, ocorre um fenômeno contraintuitivo conhecido como o efeito castanha do Pará. Em vez de as partículas menores e mais densas caírem para o fundo e as maiores subirem, o movimento vibratório faz com que os objetos maiores e mais pesados subam gradualmente para o topo. Esse comportamento desafia a nossa intuição sobre gravidade e densidade, mostrando que a fricção e o rearranjo geométrico das partículas são forças dominantes nesse meio. Se você aplicar uma força rápida sobre uma mistura de areia e água, ela pode se comportar como um sólido rígido. Mas se a força for aplicada lentamente, ela flui como um líquido espesso. Essa transição de fase induzida por cisalhamento desafia os modelos matemáticos convencionais. Os físicos ainda não possuem uma teoria unificada, capaz de prever com precisão absoluta quando um material granular deixará de se comportar como um bloco sólido e passará a fluir como uma torrente líquida destrutiva. Essa lacuna no conhecimento significa que, ao projetarmos estradas, fundações de prédios ou grandes reservatórios industriais, estamos constantemente lidando com margens de segurança aproximadas, tentando conter uma força que não compreendemos por completo. A próxima vez que você observar a areia escorrendo em uma ampulheta, ou olhar para os grandes silos que margeiam as estradas e portos, lembre-se de que você está diante de um dos maiores mistérios não resolvidos da física moderna. Sob a aparência inofensiva de pequenos grãos individuais, esconde-se um sistema complexo de forças invisíveis, capaz de cantar, de flutuar, de esmagar estruturas de aço e de desafiar a nossa capacidade de previsão técnica. O mundo real não se revela fascinante apenas nos confins do universo ou nas profundezas do oceano, mas também na física silenciosa e surpreendente que governa os materiais mais comuns que sustentam a nossa existência cotidiana.